culto de ceia, né, irmão? Então, como você já sabe, no culto de ceia, a gente sempre fala sobre a ceia, né? E eu tive olhando, e aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, existe um vídeo no nosso canal que fala sobre, como é que é? Verdade sobre a ceia. Ficou um vídeo bem legal, assim, irmão. Se você não viu, se não estava aí, foi na nossa ceia de novembro, né? Assista lá, que realmente é bem legal. Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas além daquilo que foi falado. E se você não estava aí, aproveite e veja esse vídeo também. Amém? Acontece o seguinte, irmão, a gente sabe que a ceia do Senhor não se trata de pão, não se trata de vinho ou suco de uva. A gente sabe que reconhecer quem é o pão e do que se trata esse pão, que é o nosso próprio Cristo, é saber que nós fazemos parte de algo que é inteiro. Nós somos simplesmente uma parte de algo que é muito maior do que nós mesmos, que é a igreja do Senhor. E sermos igreja é dizermos que somos parte, somos o corpo do próprio Cristo. E para sermos parte do corpo de Cristo, temos Ele como cabeça das nossas vidas. Mas precisamos conhecê-lo e saber aquilo que Ele está nos direcionando a fazer, porque senão sentido algum faz a nossa vida. Ou, de repente, nem somos esse corpo que dizemos que somos. Mas isso fica bem claro para todos nós, eu acredito. Que não basta só nós termos que fazer parte desse corpo para fazermos parte da igreja, mas também nós querermos fazer parte desse corpo, nós precisarmos fazer parte desse corpo, e nós amarmos essa vida no corpo de Cristo. Olha para o irmão que está do teu lado e dá um sorriso para ele, diga: ô irmão, tu está aí? Eu estou aqui hoje. Hoje eu vim no culto. Isso é bom, disse para ele, irmão. Isso é bom, irmão. Que bom que você veio, né? Agora presta atenção para ele. Aproveita, né? Presta atenção. Agora sim, irmão. Eu não sei como é que eu vou falar bem sobre isso que a gente vai falar hoje, porque eu vou falar de algumas coisas que eu também estou aprendendo junto com vocês. Então, irmão, eu corro o risco de repente falar alguma coisa, alguma bobagem. Mas eu sei que se eu falar alguma bobagem, eu posso vir aqui e falar que eu falei uma bobagem, que vocês não vão brigar comigo. A gente tem uma liberdade para isso, né? Eu queria fazer com você, irmão, uma jornada. Eu não sei quantos cultos essa jornada vai levar. E essa jornada é por uma das mais marcantes passagens da palavra, da Bíblia, e das palavras do nosso Senhor Jesus. Se trata da oração dele antes de ir para o jardim de Getsêmani. Ela é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus Cristo. E ela só existe descrita no Evangelho de João, capítulo 17. Eu queria que você abrisse comigo. Evangelho de João, capítulo 17. 937 também da Bíblia aí que a igreja te empresta. Essa Bíblia que a igreja te empresta, se você quiser discretamente levá-la embora, não tem problema, irmão, entendeu? Se porventura você não tem Bíblia em casa, ou se você não gostou dessa linguagem, e a que você tem lá, você não entende muito bem, pode levar ela para sua casa, não tem problema, irmão, né? Não tem problema mesmo. Desde que você não leve todo culto que você venha, né? Não, é bom deixar claro, né? Então, você pode levar e depois quando você vier no culto, você traga ela e leia também nela, né?
Mas se você já levou uma e quer levar hoje de novo, não tem problema também, né? Mas diz o seguinte o texto. Capítulo 17, versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Hoje nós vamos até aí. Amém? Você já tinha lido esse texto? Já? Sim? Geralmente a gente se detém nesse texto a parte que nos interessa, né? Eu tenho, inclusive, hoje eu esqueci minha Bíblia ali no Tropa, ali na nossa salinha, e eu peguei a minha Bíblia, a primeira, aquela, Lipe. Cadê o Lipe? Aqui, aquela que tu me deu. Que essa aqui é aquela que quando o cara pensa que o pastor não lê a Bíblia, ele puxa aquela Bíblia toda esfarrapada, né? Inclusive eu acho que já tem na internet para vender aqueles que não leem, né? Uma Bíblia assim, vintage. Essa não é o caso, né? Essa aqui caiu vários tombos junto comigo de skate na época que a gente fundou a igreja. Eu ia de skate até a casa do Gui para fazermos a mensagem e voltava, e quando eu caía, ela caía junto, né? Então ela está bem bacana assim, né? Mas, por que eu estou falando isso? Porque essa Bíblia aqui tem essa linguagem, e que é a nova tradução na linguagem de hoje, e ela se torna às vezes mais fácil a gente entender algumas coisas, mas às vezes também, parece que a gente perde um pouco daquela poesia, né? Às vezes a gente perde um pouco daquela... Sabe o que acontecia antes, Cláudio? Tu que é Ministério Despertar Raiz, assim. Acontecia que o cara abria a Bíblia e o que estava escrito eram umas coisas tão complicadas de entender, que a pregação se resumia em explicar o que significava aquelas palavras. Né? Tipo aquele padre que faz a missa, como é que chama na missa? O sermão. Faz o sermão em latim, lendo em latim, depois ele simplesmente traduz o que ele falou, e aí termina bacana, né? Quando traduz, né? E às vezes esse negócio de linguagem, às vezes acaba quando tu começa a pregar, falar para um pastor que tu prega nessa linguagem, os caras ficam meio, mas tu é preguiçoso. Eu disse assim, não, tio, não é que eu sou preguiçoso, é que se a nossa linguagem, ela é a forma com que a gente se comunica, eu acredito que a forma mais fácil da gente se fazer entendido é falar na linguagem que a gente se comunica, não é? Eu vim aqui falar inglês para vocês, né? Não que eu saiba, né? Só aqueles que sabem inglês vão entender, não é? Mas o que acontece, cara? Nessa linguagem aqui, existem algumas expressões, naturalmente, que são diferentes da outra linguagem, que são as mais tradicionais. Mas algumas expressões que nós vamos discorrer hoje, nesses 5 versículos, elas estão da mesma forma descritas nas outras linguagens. E mais do que isso, né, eu me recorri até em algumas expressões a raiz do Antigo Testamento, que é o grego, né? E eu também não sei falar grego, irmão, né? A gente pesquisa só um pouquinho, né? Mas o que diz aqui, cara? Qual é esse contexto? Lembra desse contexto? Há um tempo atrás a gente fez uma série de 3 mensagens sobre as 3 perguntas. Lembra quem é que estava aqui? Lembra das 3 perguntas? Meu Deus, não tinha ninguém. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que falamos a respeito de Jesus, depois a respeito do Pai e a respeito do Espírito Santo,
Lembra dessa série de 3 mensagens que nós falamos a respeito do trecho que está em João 14, que é bem conhecido esse texto, né? Como é que é a musiquinha? Cadê a Nath, que canta sempre, tá aí, né? Como é que é a musiquinha do João 14? Não se turbe o vosso coração. É esse texto. Nesse texto, Jesus começa a discorrer a respeito do final das coisas. Em João 14, ele começa a discorrer sobre o final das coisas. Ele começa a dar definições que são de suma importância. Ele começa a dizer o seguinte: se tu não entendeu nada até agora, a partir de agora tem que entender isso. Ele fala a respeito da videira verdadeira. Ele fala a respeito de quem ele é. E quando ele começa a falar diretamente, ele fala o seguinte, ele diz: agora vocês pedem a mim que faça a intervenção ao meu Pai por vocês. Mas vai chegar o dia que vocês vão entender que vocês não precisam pedir. Vocês não precisam pedir que eu intervenha por vocês, porque o próprio Pai ama vocês também. E eles, poxa, mas agora o Senhor está falando diretamente a nós, agora fica mais fácil de entender. Está chegando o fim da jornada de Jesus aqui na terra. E no final dessa história, ele fala o seguinte: então agora vocês creem, pois chegou a hora de todos serem espalhados. Eu digo a vocês isso, por estarem unidos comigo, vocês terão, aliás, eu digo isso para vocês, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. E aí ele ergue os olhos para o céu e começa a fazer uma oração. As últimas frases de Jesus antes de ir para o jardim onde ele foi preso, antes de toda aquela tensão, as últimas frases de Jesus é a seguinte: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, está feito o que precisa ser feito. E isso é muito importante, irmão. Esse momento em que ele diz, eu venci o mundo, ele está dizendo isso antes ou depois de ser morto na cruz? Antes. Mas não se consumou a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o mundo na cruz de Cristo e na sua ascensão? Não foi lá que se consumou? Sim ou não? Então ele já tinha vencido o mundo? Tinha ou não tinha? Ele venceu antes então? Epa, peraí, ele foi para a cruz antes e não nos avisou? Ele foi na cruz escondido, foi lá, morreu, ressuscitou, depois veio aqui e fez só uma ilustração. Como assim? Eu venci o mundo. Existe uma expressão: a natureza gloriosa de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: irmão, você está tão glorioso hoje. O mozinho? Está glorioso? Mostra-me tua glória, mostra-me o teu rosto. E onde é que nós estávamos nessa hora? Ajoelhado, chorando, ranhendo. Lembra? O que é glória, irmão? A glória é aquela vizinha que a gente... Não. O que é glória? Não, diz para mim o que é glória, irmão. Quem quer ir para a glória? Quer ir para a glória, irmão Pedrinho? Eu quero. Vamos hoje? Não. Hein? Tá saindo um ônibus ali na frente agora para ir para a glória. Quem é que quer ir? Agora? O trem das 12 está apitando, não é? Lembra? O que é glória? Glória nos remete a uma coisa brilhante, né? Quer ver? Glória me remete a uma coisa assim, ó, com brilho, adornada, não é?
Parece que glória é um sinônimo de céu. Aonde? Como é que é, pastora? Que nós cantávamos lá no Porto do Conde, só eu e a senhora, lá com o violãozinho. Como é que era a música? Né? Ruas de ouro, como é que é? Por essas ruas de ouro eu andarei. Jaspe e cristal, não é jaspe e cristal, né, irmão? Vai se confundir. Isso parece glorioso, não é? Não me diz que glorioso não é uma coisa meio assim? Porque quando a gente quer ver a glória, a gente quer, sabe, o Senhor da glória, né? Como é que tem um monte de música do Rei da Glória, né? Rei da Glória, maravilhoso é. Olha só, eu estou muito cantante hoje, né? Parei, não canto mais nenhuma. Mais nenhuma, passando vergonha. É para isso que a gente está aqui. Vou tomar mais uma água para confirmar agora aqui. Mas às vezes a gente acha que glória é uma coisa que só acontece no céu. E se só acontece no céu, é uma coisa que a natureza gloriosa que é revelada no Filho, parece que só vai acontecer onde? E aí o texto diz o seguinte: eu venci o mundo. E começa dizendo: Pai, chegou a hora. Uma coisa aconteceu agora, acabou. E chegou a hora, agora vai acontecer outra. E a outra coisa é a seguinte: revela a natureza divina do Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Então tem duas naturezas: uma natureza gloriosa e uma natureza divina. Mas a gloriosa não era a do céu? Mas que coisa mais do céu do que divino? Hein? Divino é do céu. E glorioso? Também? Então por que tem duas vezes essas coisas aqui? Por que tem duas naturezas diferentes? Por que ele não diz: Pai, revela agora a tua natureza divina, para que o teu filho revele a natureza divina também? Não, tem duas naturezas diferentes. E aí nós vamos adiante. Olha lá o versículo 4. O que diz? Versículo 4. Eu revelei aonde, irmão? A tua gloriosa. Então quando Jesus chegou em Jerusalém, ele chegou num carro de ouro, cheio de jaspe e cristal. Foi isso que Jesus fez, irmão? Sim ou não? Nós estamos num culto de ceia hoje, não é? Importa para a ceia, nós fazemos parte do corpo. Corpo de quem? Cristo. E nós estamos aqui falando do trabalho de Cristo, conhecendo o Cristo. Se nós não conhecemos o Filho, não vamos conhecer o Pai. E quem dirá vamos amar aquele que a gente não conhece, que é o próprio Cristo. E eu estou perguntando para você hoje a respeito de uma oração de Cristo. E essa oração é como se fosse uma prestação de contas do Cristo a respeito do seu trabalho missional, sacerdotal, da sua missão aqui na terra. Ele olha para os céus e diz o seguinte: é chegado a hora, é chegada a hora. É chegada a hora. Revela a natureza do teu filho, a natureza gloriosa, aliás, a natureza divina do Filho, a fim de que o Filho, porque ele fala em terceira pessoa, a fim de que o Filho, o Jesus Cristo, revele a natureza gloriosa do Pai. E ele diz que ele revelou a natureza gloriosa do Pai, terminando assim o trabalho. Ele diz que ele terminou o trabalho aqui no mundo,
Quando? Antes ou depois da cruz? Isso foi antes ou foi depois da cruz, irmão? Antes. Porque você pode me dizer assim: não, Maurício, então a natureza gloriosa, a glória, foi ele morrer, ressuscitar e ser ascendido aos céus, porque isso é glorioso. Imagina, cara, estou aqui, já sai no meio das nuvens, aquele negócio, dou aquele texto bacana: eu estarei contigo, eu estarei convosco por toda a eternidade, batizai-os em nome do Pai, sabe? Termina aquele discurso e começa. Hã? Imagina, eu queria estar lá, irmão, nessa hora. Eu queria estar lá, irmão, nessa hora. Sabe quando é que eu não queria estar lá? Eu não queria estar lá com a minha pedra na mão para tocar na prostituta. Essa eu não queria estar lá. Eu não queria estar lá no templo comprando os pombinhos, porque eu não quis me preocupar em escolher o melhor lá na minha casa. Eu não quis. Eu queria estar lá vendo Jesus subir ao céu. Eu queria estar lá comendo pãozinho, porque multiplicar pão parece glorioso, não é? Mas eu não queria passar um dia inteiro ouvindo ele, a ponto de eu ficar com fome e ele ficar com pena de mim porque eu estava com fome. Eu queria ser daqueles que chega só para ver o pão. Eu queria estar lá na hora gloriosa, até porque eu clamo: mostra-me, não canto mais. Eu quero a glória. Só quero. Eu tenho uma implicância com essa. Eu quero a glória. Sabe o que quer dizer glória? Aquilo que merece honra, fama por grandes feitos ou extraordinárias qualidades. Irmão, eu botei até como exemplo que a glória parece às vezes aquele show de mágica. Você já viu alguém fazer mágica assim de verdade na frente? Aquela showzinho, aquele negócio. Você já viu alguém? Nem aquele teu tio que faz aquele negócio das cartas. Você já viu alguém fazer de verdade? Já viu assim fazer aquela coisa, Aquilo é impressionante, né? Aquilo quando termina a gente fica assim: como é que ele fez? O cara corta a mulher no meio, cara. Bota um pano, daqui a pouco parece um elefante. Aquelas mágicas do Mr. M, elas pareciam uma coisa gloriosa. Quando termina, todo mundo fica assim, fica seduzido olhando para aquele negócio. Daí fica aquelas mulheres dançando para enganar todo mundo. Só que às vezes isso mais não é glorioso, que a gente confunde glorioso com fabuloso. Isso é fabuloso, porque isso nos remete a fábulas, a mentiras, ilusões. E a gente confunde glória com fábula. A gente confunde aquilo que nos atrai por coisas gloriosas. Mas Jesus está falando aqui de uma natureza gloriosa do Pai que foi manifesta antes da cruz. Olha para o irmão que está do teu lado. A natureza do Pai foi manifesta antes da cruz. Olha para mim, irmão. O que aconteceu antes da cruz, irmão? 3 anos. Peregrinação, sofrimento, amor, acolhimento, formação da igreja. O Senhor olha, caminhando pela rua, Ele diz: vem comigo. E as pessoas começam a seguir. Algumas começam a seguir por interesses, mas não permanecem, porque não aguentam ouvir a palavra que fala: vocês querem ver milagres, vocês me clamam por milagres, mas vocês não vão ver milagres. Quem vai ver milagre é quem tem que ver milagre. Mas o maior milagre está aqui: o pão vivo que desceu do céu.
que aquele que come nunca mais tem fome. O Filho de Deus está na terra. Aí ele diz assim, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a natureza gloriosa do Pai. Parece que tem uma coisa divina que tem que acontecer. Jesus, lembra, irmão? Terminou. O que tinha para acontecer, aconteceu. Agora só vem a morte na cruz. O discípulo já traiu, a ceia já foi realizada. Nós estamos aqui no meio da noite, os soldados estão vindo. Jesus esclareceu as últimas coisas, levantou os olhos para os céus e disse: é chegada a hora. E parece que precisa que algo divino venha dos céus e que já era do Filho. Revela a natureza gloriosa do Filho, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Parece que algo já aconteceu, porém, aquilo precisa ser reconhecido. Sabe, irmão? Sabe casamento? O amor entre o marido e a mulher, ele não começa quando você diz sim diante do pastor, nem diante do juiz de paz. O amor, ele começa muito antes. Mas parece que alguma coisa precisa acontecer para que aquilo seja confirmado, para que aquilo seja reconhecido. Todas as vezes que fala sobre natureza divina no Novo Testamento, usa essa expressão, fala a respeito de falar daquilo que Jesus era, é e sempre será, daquilo que vem da criação do mundo, do Cristo que já era antes da fundação do mundo, do Filho de Deus, aquele em que tudo foi feito por meio dele. A natureza divina do Filho, que Jesus está clamando ao Pai, para que agora, só agora, ele revele, está dizendo o seguinte: Senhor, Pai, agora, revela a natureza divina do Filho, a fim de que seja revelado a natureza gloriosa do Pai. Ele está dizendo o seguinte: tudo que eu vivi aqui, mostrando quem tu era, tudo que eu vivi aqui, mostrando qual é a tua natureza gloriosa, tudo que eu fiz aqui, quando eu lavei os pés dos discípulos, quando eu toquei no leproso, quando eu curei os enfermos, aquele homem que ficava esperando no tanque, todas as coisas que aconteceram, mas mais do que isso, quando eu dei a minha vida, nós estamos falando do Filho de Deus. Ele deu a vida dele para passar por essa terra, por esse mundo, entrar nessa loucura de pecado. Quando ele chegou aqui, passou por aqui, irmão, quando ele dedicou a sua vida para aqueles 12, e você vai ver no decorrer das mensagens que não foi só pelos 12, foi por toda a humanidade. Quando ele esteve aqui, tudo o que ele fez aqui, ele fez com uma missão, um trabalho específico. Olha o próximo versículo. Versículo 2. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Outra palavra, autoridade. Você gosta das autoridades sobre a tua vida? Gosta? Autoridade costuma ser um termo pesado, né? Você tem alguém subordinado a você no seu trabalho aí? Quem é que tem essa? Já teve, pelo menos, algum funcionário que... Eu tive alguns estagiários em alguns lugares que eu trabalhei, que trabalhavam comigo. Pastor Jorge, mais alguém? Já teve alguém que
que trabalhou junto com você, foi funcionário do lugar onde você trabalhava, você estava diretamente vinculado a ele. Hoje no meu trabalho eu exerço, de alguma forma, autoridade sobre alguns colegas. E principalmente eu exerço autoridade sobre os adolescentes internos. Você já deu aula em algum lugar, hein, irmão? Quem é que já deu aula? Eu dou aula no DK, sou prof. Quem é que já deu aula? Não? É bem legal. Talvez seja a profissão em que o evangelho é mais carente nesse lugar. Eu dou aula no DK. O professor, ele é autoridade na sala de aula. O policial é autoridade. Autoridade. Se eu estiver andando na rua e tiver um policial, um brigadiano, e disser assim, para. Se eu não parar, o que que é? Desacato a autoridade. Ele pode até me dar tiro. Não em mim, nos pneus. Mas se eu fizer para trás, ó, pá, pum, já fui. Ainda mais agora que está tudo liberado. Não. Autoridade. Teu chefe é autoridade, não é? Eu tenho chefe, já tive uns boca brava, tomara que não assista o vídeo. Já tive uns bem complicados, né? Na igreja tem aquele... Não, aí não é assim. Não. Autoridade. O que é uma autoridade? Lá na tua casa, quem é que tem filho? Quem é que tem filho? Levanta a mão aí. Você é autoridade. Seu filho. Era para ser, né? Era para ser. Autoridade é o YouTube. Não, não é. O Felipe Neto é autoridade agora. Ô, irmão, não estou brincando. Felipe Neto não é benção, não. Mas, então, deixa o Felipe Neto quieto. Eu tenho os irmãos aqui da igreja, já viram mais vídeos do Felipe Neto do que os vídeos da igreja. Assim, autoridade geralmente remete assim, é alguém que manda em mim. Não é? Entre o marido e a mulher. Não vou falar sobre isso. Dá polêmica, deixa passar uns meses aí, esse governo. Nós vamos falar sobre isso ainda, nos casais. Irmãos, autoridade geralmente nos remete a alguém que manda em mim. Alguém que quer saber da minha vida, que fica dizendo o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer, que me cobra, me fiscaliza. Não é assim o serviço? Parece que só enxerga os meus erros. Mas sabe qual é a maior atribuição de quem é a autoridade sobre alguém? É que ele é responsável por aquelas pessoas. O pai manda e desmanda porque ele é responsável pelo que o filho vai fazer. O teu chefe é responsável pelo aquilo que tu vai fazer. O teu professor da faculdade ou da escola, aquele teu professor da escolinha, as gurias que estão cuidando das crianças lá fora, elas são agora, nesse momento, autoridade lá, porque elas são responsáveis. Vocês, pais, emprestaram a responsabilidade que vocês têm para essas meninas. Quem é que está lá hoje? A Carol. A Carol, nesse momento, é autoridade lá, porque ela é responsável. Se uma criança sumir de lá, quem é que é responsável? Tu, que está aqui? Só porque tu deu responsabilidade para ela. E eu também. Vamos ver se está tudo bem lá. Responsabilidade. Alguém que é autoridade é alguém que é responsável. E aí lê esse texto sobre essa perspectiva, irmão. Versículo 2: pois Deus tem dado ao Filho a responsabilidade sobre todos os seres humanos. Olha como já fica mais leve. Deu a responsabilidade sobre todos os seres humanos, para que Ele dê a vida eterna a todos que lhe deste. Ou seja, Deus deu para Jesus a responsabilidade de vir aqui na terra. Agora cutuca, irmão, agora vamos começar a encaixar todo o negócio. Cutuca aí, não cutucou ninguém, irmão. Cutuca aí, não, cutuca aí. Agora nós vamos encaixar tudo isso daqui. Pelo menos até a metade, depois a gente continua. Olha só. Deus deu a autoridade para Cristo, a responsabilidade para Cristo,
de apresentar a natureza gloriosa do Pai aqui na terra, porque o mundo caído não reconhecia mais a Deus. O mundo caído fazia imagens, esculturas, entrava em loucuras de outras religiões, procurando Deus onde não existe Deus. E acreditava até mesmo ao nosso Deus, coisas que não eram dele, não é ele quem faz. E ele manda o Filho para que o Filho apresente o Pai, para que a gente possa reconhecer no Filho o Pai, para que um dia a gente volte a quem? Ao Pai. E ele manda o Filho para cá e dá para ele uma responsabilidade. E essa responsabilidade implica em dar a vida eterna para todos aqueles que o Pai deu o Filho. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu quem? Deu o seu Filho. Entregou o seu Filho. Então, parece que Jesus está falando aqui que precisa que alguma coisa divina aconteça nesse Filho agora. Agora, esse Filho que veio aqui apresentar uma natureza gloriosa do Pai, ele veio dizer que o Pai não é carrasco, que o Pai é justo, que o Pai é amoroso, que o Pai é piedoso, que o Pai tem misericórdia, que o Pai ama, é amável. E sabe por que ele quer dizer tudo isso? Porque a palavra que fala a respeito da vida eterna aqui, não quer dizer eterna de eternidade, aliás, é a mesma palavra para eternidade, mas eternidade aqui não quer dizer coisas que duram para sempre. Eternidade aqui, e aí que eu fui na palavra no grego, essa palavra aqui que foi escrita aqui, irmão, ela fala a respeito de eternidade, de um momento do tempo, o tempo terno de Deus, o tempo em que Deus reservou para o seu povo, onde não há mais nada de erro, o tempo da eternidade, o tempo do momento da glória, o tempo da glória, ou seja, o tempo onde não há pecado. Cutuca, irmão, natureza gloriosa é vida sem pecado, é vida sem pecado. Nós vamos viver sem pecado, onde? A vida eterna. E o Filho vem com o trabalho de entregar para todos aqueles que Deus entregou o Filho. Ele entrega para esse Filho uma natureza gloriosa que leva ele a receber a vida eterna. Um tempo que começa agora e que não quer dizer que vai durar para sempre, não, que vai me fazer parte de uma outra natureza, que agora, nesse momento, precisa ser revelada no Filho. E aí ele diz, versículo 3, aliás, tem mais essa parte, versículo 3, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Ou seja, é o que eu falei já antes, não é? Essa é a vida eterna, as pessoas saberem quem é o Pai, entenderem quem é o Pai através do Filho, irmão. Isso é muito importante, porque a gente fica querendo mostrar a glória, ver a glória, e fica viajando, e não entende que o que Jesus veio fazer aqui é mostrar quem é Deus. E quando a gente conhece quem é Deus, a gente entende por que a gente não tem Deus. Quando a gente conhece quem é Deus, a gente vê o quanto nós estamos longe desse que a gente está conhecendo agora. Porque se você achar que Deus é o teu vizinho, você pensa que Ele está perto de você. Mas se você descobrir que é alguém que veio ao mundo para ser amável, que veio ao mundo para se entregar sem querer nada em troca, irmão, que veio ao mundo para entrar na vida das pessoas, abraçar o pior pecador e dizer que todos têm uma chance,
Alguém que veio a esse mundo e foi perseguido todos os dias pelas referências religiosas, pelas pessoas que moravam na cidade que ele morava, pelos seus irmãos. Ele foi perseguido por todo mundo, e aquele grupo que ele formou, que entendeu e que viu quem ele era, ele sabia que iam abandoná-lo, porque não iam suportar aquilo que só ele suportaria. E ele suportaria por quê? Porque era chegado o momento que somente alguém que tem uma natureza divina pode suportar. E aí ele termina dizendo o seguinte: eu revelei ao mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma natureza divina que eu tinha contigo antes do mundo existir. Ele diz o seguinte: o mundo precisa ser salvo. O mundo precisa que algo divino aconteça agora. Agora eu vou para a morte, mas agora eu preciso da tua natureza, da natureza que eu tinha antes, Senhor. Porque para que a natureza gloriosa do Pai seja apresentada pelo Filho, é necessário que antes a natureza do Filho divina seja revelada. E aí ele vai para a cruz. Aí ele vai para a cruz, aonde somente o Filho, com uma natureza divina revelada ao mundo, passa por toda a aflição da morte, mas a morte não consegue vencê-lo. E ele vence a morte pela natureza divina que foi apresentada, mas para entregar para nós uma vida eterna, para mostrar que aquilo que ele viveu é justamente o trabalho que Deus deu para ele para fazer. Você precisa saber quem Deus é. Nós precisamos entender o terno amor de Deus. Nós precisamos entender que nesse mundo nós vamos passar por aflições, sim, mas existe um Deus que separou cada momento e cada circunstância desse mundo para que você entendesse, reconhecesse e recebesse a vida eterna. Eu não sei você, meu irmão, mas todo culto de ceia é um culto em que nós deveríamos, através da nossa vida, revelar a natureza gloriosa do Pai. Porque a natureza gloriosa do Pai tem mais uma característica: um coração perdoador. Um coração que perdoa. Só perdoa. Um coração que perdoa só perdoa porque um dia foi perdoado. Hoje, culto de ceia, precisamos conhecer a Cristo. Precisamos entender a sua missão. Chegamos à conclusão dessa mensagem, graças a Deus no horário, dizendo o seguinte: Pai, revela a natureza divina do Filho, para que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Para que as pessoas reconheçam que aquilo que eu fiz veio dos céus e é tua glória e não minha. Eu preciso que nesse momento tu mostre para todo mundo que eu sou teu filho. Mas o principal é que o que ele divide conosco, é a missão de revelar a natureza de Deus. Ele não divide conosco a missão de morrer na cruz. Porque essa missão ele fez com uma natureza divina. E nós, participantes da natureza que ele nos entrega para sermos lembrados, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, essa nos faz um com ele. Nos faz viver eternamente perdoados por ele. Cutuca o irmão que está ao teu lado. Eterno, irmão, não é para sempre. Eterno é o amor de Deus. Olha para mim. O tempo que Deus tem para te amar e te perdoar é eterno. O tempo que Deus tem
para te amar e te perdoar é eterno. O tempo que o Senhor reservou para que você vivesse com Ele para sempre é eterno. Não quer dizer que Ele dure para sempre, não, está acima do tempo e do espaço. Porque é em um momento onde não vai existir mais isso que acaba com a tua vida, que se chama pecado. Porque de uma natureza divina, que vem de Deus, uma natureza divina que estava no Filho, e uma natureza gloriosa que foi manifesta no Pai, milita contra uma natureza humana, que te faz esquecer tudo isso, e achar que tudo isso é bobagem, e que não faz diferença alguma. Mas o Senhor, amém, já sei que está na hora, mas o Senhor não deixou por menos, Ele enviou para dentro de nós. Cutuca o irmão aí, irmão, acorda, irmão. Ele enviou para dentro de nós um pedacinho do que é a natureza divina. Um pedacinho do que é a natureza divina. Porque nesse mundo nós vamos sofrer aflições, mas o mundo foi vencido. E quando ele foi vencido, foi pela natureza divina. O mundo, a nossa carne, precisa de um milagre, irmão. Precisa de um milagre. Você precisa de um milagre para começar a ver a graça de Deus sobre a tua vida, como a Valessa falou hoje no início. Ela é um milagre. Um milagre, pensa comigo. Um milagre é quando alguém não merece e recebe. Pensa comigo. Imagina que você não trabalhe e chega na sua conta um salário durante 1 ano. Você ia olhar e dizer, isso é um milagre. Um milagre é ganhar na loteria sem jogar. Não é um milagre. É algo que você não merecia passar. Você não fez nada para isso acontecer. Esse é a gotinha da natureza divina. O milagre que você precisa, pingou na sua vida, se chama Espírito de Deus, para te convencer. Olha só, enxerga isso. Ele não precisava ter feito isso por você e Ele fez. Ele não precisava te amar e Ele te amou. Ele não precisava te perdoar e Ele te perdoou. Aonde você estava até agora há pouco? O que você estava fazendo? Pois é, um milagre te trouxe até aqui hoje. Só que esse milagre te impulsiona a ser transformado em uma natureza da glória de Deus. E essa natureza faz você decidir: não quero mais pecar, quero mudar. No mundo foi vencido por alguém que não pecou. Aonde você está? O que você quer fazer da sua vida? Eu sigo a Cristo. Ele venceu o mundo. Eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar nessa missão. E se ela foi por mim, e eu acredito que foi, porque Deus deu Jesus Cristo para mim, e para você também. Essa é a vida. A vida que você está vivendo, ela é a vida que o Senhor preparou para você? É assim que Ele gostaria que você vivesse? Quando é que vai começar a vida eterna de Deus na tua vida? Quando é que você vai começar a viver afastado desse mundo? Quando? Jesus fez tudo o que fez para te presentear. Eu ganhei esse presente da minha mãe hoje. Estou brincando bastante com ele. Eu gostei, mãe. Né? Não tem problema que é verde limão com cor de laranja. Não tem problema. Mas eu ganhei de presente isso aqui. É da minha mãe que eu ganhei. Ela me ama. E se é verde limão com cor de laranja, eu vou tomar água nele. Porque eu poderia ter ganhado um copo, sei lá, dourado, de ouro, de alguém que não me ama, com alguma coisa dentro que eu não sei o que é. E eu não ia usar. Eu não ia usar.
Porque eu não sei o que tem dentro. É alguém que eu não conheço, que eu não sei se me ama. Mas eu ganhei da minha mãe uma aguinha verde. Aliás, a água é a água que tem aqui dentro, irmão. Né? A água dentro de um recipiente verde-limão, que lembra um foguete com uma tampa de garrafa e tem um canudo aspiral cor de laranja dentro. Mas foi a minha mãe que me deu. Ela sabe que eu preciso tomar água. Ontem eu estava sem voz. Ela me deu. Eu vou precisar disso. Eu não vou deixar lá com vergonha. Eu vou pegar e vou usar. Porque eu vou ter voz até o final da mensagem. Porque quem me deu eu sei que me ama. E por mais estranho que possa parecer, é muito útil e cumpre com o seu propósito. Você quer viver nesse mundo sem pecado? Pega a garrafinha verde que o Senhor está te dando e vem fazer parte da igreja de Cristo. Parece estranho, todo mundo vai rir da sua cara se você chegar com isso. Mas você sabe que quem bebe dessa água não tem mais sede. Para onde você vai? Eu sei que tem um Cristo que me salvou. E não foi fácil. Teve toda uma história, natureza daqui, natureza dali. Só que é o seguinte, é para lá que eu quero ir. E eu quero ir agora. Eu não vou pegar o trem das 12 que vai passar ali para me levar para o céu. Porque a minha vida eterna começa agora. Porque agora eu estou entregue a Ele. E eu quero viver longe do pecado. Eu quero viver a vida perfeita que o Senhor me deu. Por mais diferente, estranha, o nome que você quiser dar. Mas eu sei de onde veio. Veio do céu. E é glorioso. Amém? Essa é a ceia de Cristo. Aqueles que fazem parte daquele grupo que decide por isso. Você pode comer pão e tomar suco aonde você quiser. Mas hoje aqui na igreja, faça isso se você entende e quer deixar de ter vergonha das coisas que vêm do céu. Amém? Fica de pé no teu lugar então.